todos. No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer a inserção na tabela que nós criamos. Então nós vamos aprender a inserir os dados na tabela usuário. Bem, até aqui nós aprendemos a criar o banco de dados, a usar o banco que criamos e a criar a tabela, certo? Se eu perguntar para você qual é o comando que cria um banco de dados, você sabe me informar? Se eu perguntar como é que se conecta ao banco de dados, você sabe me informar? Se eu perguntar para você como é que cria uma tabela, você sabe? Se a resposta foi não, talvez, esqueci, eu acho, pare agora e reveja as aulas. A gente tem que ter isso na ponta da língua, para que a gente não tenha nenhum problema lá na frente. Para quando você for fazer um teste, essas perguntas simples sejam respondidas de forma clara, objetiva e rápida. Para quando você for trabalhar, você fazer isso da maneira mais simples e fácil, porque não tem segredo. Quando eu entrei na faculdade, a primeira matéria que eu tive foi uma disciplina chamada Programação 1. E tudo que a gente aprendia de comando, o professor ele mandava como tarefa de casa refazer 40 vezes o comando. Você vai falar, é louca? No começo eu também achava isso, ficava indignada, ter que copiar aquele comando 40 vezes. Mas depois eu entendi. Quando você faz a primeira vez, você não aprendeu. Quando você faz a segunda vez, você não aprendeu. Quando você faz a terceira vez, você ainda também não aprendeu. Incrível que pareça, mas é verdade. Entendeu? O seu cérebro, ele simplesmente esquece daquilo. Sabe? É simples, é bobo, entendeu? Mas você esquece, sério. Você vai fazer uma coisa simples e você fica passa horas tentando relembrar como é que faz aquilo. Você fica errando um comando simples, porque o seu cérebro, ele não aprendeu, ele não capturou. Mas quando você faz isso constantemente, o seu cérebro, ele grava. Então tem certas coisas, lógico, tem coisa que é complexa, tem coisa que é mais difícil e que o cérebro ele não vai conseguir gravar. E que nenhum programador, ele sabe de qual é sorteado. Entendeu? Mas tem comandos que são simples, como criar o banco de dados, como conectar o banco de dados, como criar uma tabela, como fazer a inserção de uma tabela. Então são coisas que nós temos que ter na ponta da língua. Se eu perguntei como é que cria um banco de dados, você tem que falar, cria de database. Se eu perguntar como é que conecta ao banco de dados, é use. Se eu perguntei como é que cria uma tabela, create table. As tags você sabe. Você já sabe. Então, seja usando MySQL, seja usando SQL, Postgre, você já sabe. Entendeu? Talvez você só tenha que ir lá na documentação e ver como é que funciona em certa linguagem. Mas como é que é feito, você sabe. Você já sabe como é que cria. Você já sabe como é que usa. Entendeu? Então, bora lá. Dito isso, a gente aprendeu a criar o banco de dados. Então, nós criamos o banco de dados chamado loja. Como é que eu vejo os bancos que eu tenho disponível? Show Database. Ele traz uma lista com todo o banco que eu tenho aqui. Qual foi que nós usamos? Loja. Criamos, né? Criamos o banco de dados, loja. Vou me conectar a ela. Use loja. Como é que eu sei se eu estou conectado no banco certo? Select. Projete para mim o banco de dados que eu estou conectado. O database é uma função que eu já expliquei e que ela me retorna o banco que eu estou conectado. Loja. Pronto. Eu tenho uma tabela criada?
Vamos ver se vocês prestaram atenção na aula ontem. Eu criei uma tabela ontem com vocês, mas no final eu removi. Na verdade, eu ensinei a remover, então eu removi minha tabela. Vamos lá ver se eu tenho aqui, ó, chutei. Não, eu não tenho aqui, ó. Está vazio. Não tem uma tabela criada. Então, bora lá para a aula. Então, vamos aqui. Onde eu criei com vocês uma tabela chamada usuários. Na minha regra de negócio, o meu usuário, ele tem um nome. E aí eu acrescentei depois no final com vocês o not nu, porque eu disse o quê? Que na minha regra de negócio não faz sentido eu ter registrado usuário sem nome. Então, eu coloquei not nu. Então, é obrigatório que quando eu estiver fazendo a inserção de um usuário, ele cadastre o nome dele, ele passa o nome dele. Na minha regra de negócio, não faz sentido o e-mail ser vazio. Então, not nu. Ele vai ter que passar o e-mail. O sexo, tá, se ele não quiser informar, tudo bem. E eu ensinei, né, e falei que no minha regra de negócio, quando fizer a inserção do usuário, tem que ser registrada a data e a hora do que está sendo cadastrado aquele usuário. Essa é a minha regra de negócio. Por que você está falando que essa é a sua regra de negócio? Porque nada existe do nada, gente. Por incrível que pareça, nada é do nada. Entendeu? Antes de nós chegarmos aqui, ó, na parte de modelagem física, que isso aqui é uma modelagem física, é a parte de script que a gente escreve. Quando você estiver trabalhando, você vai notar, quando você participar de algum projeto, você vai ver que antes de você chegar aqui, muito antes de você chegar aqui, primeiro vai surgir o rascunho. O que é o rascunho? A modelagem conceitual. A empresa ela vai chegar e ela vai falar, poxa, eu preciso aqui no meu sistema, um sisteminha que crie eu vou precisar, né, ter aqui no meu sistema um cadastro de usuário. Eu quero cadastrar todos os meus usuários. E aí ela vai falar, poxa, e sabe as informações que precisa ter? O usuário ele vai ter que entrar com o nome dele. Ele vai ter que entrar com e-mail, ele vai ter que entrar com sexo. Mas olha, uma coisa que vai ser obrigatório é o nome e o sexo. E eu quero saber a data que aquele usuário ele se cadastrou no meu sistema. Então, o nome e o e-mail, o nome, o e-mail e a data é obrigatório. Agora, o sexo não. Mas eu gostaria de ter informado para me saber, para depois eu poder saber quantos homens ou quantas mulheres se registraram no meu sistema. Então, né, coloca, mas não é obrigatório, não. Então, isso passou o quê? No rascunho. Então, no rascunho, a pessoa responsável por aquilo, ou a pessoa que está sentindo falta daquilo, ela trouxe à tona do que ela gostaria de ter, o que ela precisa de ter no sistema dela. Ok. Depois de dito isso, vai vir o que é? A modelagem lógica, que é qualquer programa de modelagem. Que é o programa que vai te dizer qual é a entidade. Por exemplo, aqui a entidade é o usuário. Essa entidade, ela vai ter o quê? Ela vai ter uma chave primária, que é ID usuário. Quais são os atributos? O nome, o e-mail, o sexo, a data de criação. Então, tudo isso passa aqui. E aí, depois disso, entendeu? A gente vai aprender mais sobre tabela, tá, gente? Isso aqui é só pra gente aprender como é que cria a tabela, né? A gente vai aprender como criar uma tabela. Então, mas tem muito mais do que isso ainda, tá? Para aprender. Na modelagem lógica, pode vir fazendo referência a outra tabela. Então, uma tabela que se refere a outra tabela, que a gente vai aprender. Então, tudo isso vai vir o quê? Na modelagem lógica.
a pessoa que cria o banco de dados, a pessoa que é responsável pela criação do banco de dados, ele vai receber o quê? A modelagem lógica. E aí ele vai, seguindo a modelagem lógica, a regra de negócio da empresa, ele vai criar o quê? O script, que foi o que nós criamos. Ele vai criar uma tabela chamada usuários, que vai ter todas as informações que a pessoa lá já falou lá na modelagem conceitual o que ela precisava. Ok? Pronto. Então, nós já aprendemos que nada é criado assim, do nada, né? Primeiro se cria um projeto. Primeiro faz o rascunho, depois cria a modelagem lógica, para depois chegarmos aqui. Então, pronto. Dito isso, vamos lá. O que esse comando faz? Ele traz a estrutura usuários. Mas primeiro eu tenho que criar a tabela, né, gente? Vamos lá. Vamos criar aqui a tabela. Pronto, está criada aqui a tabela. Show tables. Pronto, está aqui. Desk usuários. O que esse comando ele faz? Ele vai me trazer a estrutura da minha tabela. Pronto, está aqui a estrutura. Então, nós temos aqui a estrutura. Então, vamos agora aprender a inserir os dados na nossa tabela. Quero que vocês tanto, né, esperaram. Então, bora lá. No MySQL, nós temos 3 formas para inserir um dado numa tabela. A primeira forma, omitindo as colunas. A segunda forma, colocando as colunas. E a terceira forma, que somente o MySQL funciona, é inserindo compacto. Como assim? Bora lá, vamos aprender. Vamos fazer aqui, todo mundo juntinho. Insert. Insira. Eu quero inserir, então, como é que é o comando? Insira. Insira aí, ó, insira o quê? Insert into. Insira dentro do quê? Dentro da minha tabela. Qual é o nome da minha tabela? Usuários. Insira dentro usuários. Insira dentro da tabela usuário, velho, os valores. Vamos lá, gente, não pode esquecer. Se eu quero inserir algo dentro de uma tabela, qual é o comando? Insert isto, nome da tabela, values. Como é que eu vou aprender? Poxa, eu quero inserir algo, insert. Eu quero que seja dentro de algo, into. Insert into. Insira dentro. Qual é o nome da tabela? Usuário. Insira dentro da tabela usuário os valores, values. Vamos lá. Qual é a primeira coluna? ID usuário. Mas o que eu disse? Que ele é o que? Um autoincremente. Ele é uma chave primária de autoincremente. Eu não preciso passar. Eu posso chegar aqui e dizer, ó, null. Mas quero, você tem que colocar null, tá? Null. Vazio. Quer dizer que você está falando o quê pro MySQL? Olha, MySQL. Aqui é uma chave primária. Ele é autoincremente, que eu já estou vendo aqui. Então, ó, você fica responsável para criá-lo, viu? Então, o meu ID usuário, ele vai ser criado por quem? Pelo próprio banco de dados. Quem vai ficar responsável por isso? O MySQL. Pronto. Não preciso passar nada, não é minha responsabilidade. Vamos lá, nome. O nome é um varchar, é texto, é string. Aba, aspa, aqui ó, aspa simples. Ó, aspa simples. Abre e fecha, aspa simples. String, sempre for uma string, sempre for texto. Aspa simples. Nome,
Vachar, já sei, é texto, é string, aspas simples. E-mail, vachar, é texto, é string, aspas simples. Sexo, é chá, é string, é texto, é aspas simples. Então vamos lá. Nome: Maria. Qual é o próximo? É o e-mail, aspas simples, fecha. Maria, arroba, vamos lá, gmail.com. Qual é o sexo da Maria? Feminino, F. Qual é o próximo? É a data de criação. Mas eu coloquei aqui, ó, se eu não passar a data e a hora, o sistema, o que vai acontecer? Ele vai pegar o quê? A data e a hora do sistema na hora que eu estiver criando, não é isso? Então, para que eu vou passar se ele já está responsável por isso? Então, eu coloco nu. A mesma coisa daqui, o que vai acontecer aqui? Eu estou dizendo assim, ó, mas Kelly, essa data de criação, você fique responsável aí, viu, para colocar. Vamos lá, de novo. Quero inserir em 7. Dentro do quê? Dentro da tabela usuários. Quais são os valores? O ID usuário, não preciso ter essa responsabilidade. Essa responsabilidade passa para o banco de dados. Ele coloca aí, e vai ser um auto-incremente. Então, se ele colocar aqui 1, aqui vai ser 2, aqui vai ser 3, e assim por diante. Coloca aí, José. O nome José. O e-mail vai ser josé@hotmail.com. Qual é o sexo? É masculino. A data e a hora. Fique responsável aí você, mas Kelly, de você colocar aí, ó. Pronto, vamos lá, vamos ver? Vamos inserir? Vamos inserir um por um. Ó. Pra gente ver se realmente foi, realmente colocou. Bora lá, vamos aprender uma coisa nova aqui. Select. Vem de projeção. Projete. Olha, gente. Para meios acadêmicos, preste bem atenção. Para meios acadêmicos, você pode colocar asterisco, from e o nome da tabela. Vamos lá, vou explicar. Select, pegue tudo da tabela, da tabela usuários. Basicamente isso. Vamos lá. Select, projete na tela tudo o que tiver na tabela usuário. Então, vamos lá. Vamos lá, o que a gente colocou? A gente não passou o ID, mas ó, o banco ele ficou responsável por isso. Então, ele colocou, então, ID usuário 1, pertence a quem? A Jéssica, do e-mail jessica@gmail.com, do sexo feminino, eu coloquei a data e a hora? Não passei, mas eu falei para ele o quê? Você fica aí responsável, porque eu já falei para ele que se eu não passasse, default aqui, ó, se eu não passar a data e a hora, pegue a data e a hora do sistema. Então, às 1h57 do dia 15/12/2023, eu inseri esses dados no meu banco de dados. Pronto? Vamos voltar aqui. Select asterisco from usuários. Você vai usar isso aqui somente para fins acadêmicos. Estou no trabalho. Como é que eu vou fazer? Select ID usuário, nome, e-mail, sexo, data, criação. From usuários. Ponto e vírgula.
Projete na tela para mim o ID do usuário, o nome, o e-mail, o sexo, a data de criação da tabela usuário. Bora lá? Tá bom? Estamos entendidos? Se é para estudar e para fins acadêmicos, a gente usa asterisco. Se eu estou no trabalho, se eu estou participando de um projeto, eu não vou usar asterisco. Eu vou dizer para ele o que eu quero e de onde isso vai vir. Ok? Então tá bom. Então vamos lá, vamos continuar inserindo. Vamos inserir agora a segunda linha aqui. Na verdade, vamos logo já inserir tudo isso aqui. Então eu posso vir aqui. Select, vamos lá pegar, né? Vamos já pegar como prática, né, gente? Vim aqui e colocar aqui, ó, as informações. Select, vamos lá. Projete para mim o ID do usuário, o nome, o e-mail, o sexo, a data de criação da tabela usuário. Então, ó, então já temos aqui a usuária Jéssica, a usuária Maria e o usuário José, com seus e-mails, o sexo e a data de criação. Então, bora lá. Segunda forma, colocando as colunas. Então, eu posso inserir também no banco de dados e formando as colunas. Então, insira dentro da tabela usuário, na coluna nome, e-mail e sexo, os valores de Antônio, o e-mail do Antônio, @uol.com, o sexo masculino, fecha parênteses, ponto e vírgula. Bora lá. A segunda forma que temos para inserir um dado numa tabela é colocando as colunas. Então, eu vou falar para ele que inserte item usuários, quer dizer, insira dentro da tabela usuário, na coluna nome, e-mail e sexo, os valores no nome Antônio, no e-mail antônio@uol.com e no sexo M. Posso mudar? Posso, gente. Posso fazer aqui, ó, insert usuários. Vamos lá. O que eu estou fazendo até agora? Inserindo dentro da tabela usuário, na coluna sexo, nome, e-mail. Os valores. Se eu mudei aqui as coisas, eu tenho que seguir aqui. O que vai vir primeiro? O sexo. F. O nome. Vitória. O e-mail. Victoria@gmail.com. Entendeu? Conforme eu passar aqui os valores, as colunas, aqui eu vou passar os valores correspondentes às colunas, ok? Lembrando, eu falei o quê? Que o sexo, ele não é obrigatório. Se a pessoa não quiser dizer, ó, não é obrigatório colocar. Então, insert usuários. Ele vai colocar aqui o nome e o e-mail, somente. Então, Veros, nome, Josefa. A Josefa vai ter o e-mail dela. Pronto. Mas ela não vai informar o sexo dela.
Vamos lá, vamos inserir? Vamos aqui, ó. Ó, inseriu. A gente já vê se realmente foi, viu? Então, eu já coloquei o João. Vou colocar o Antônio. Opa, o que faltou aqui? Insert. Ah, o e-mail. Tá vendo aqui, ó? A coluna e-mail, ele não reconhece. Porque aqui eu escrevi errado, ó. E-mail falta o L. Então, ó. Bora lá. Pronto, inseriu. Vamos aqui, ó. Lembrando, esse aqui é o que eu troquei as colunas. Mas eu coloquei aqui os valores correspondentes às colunas, né? Foi. Bora lá. Esse daqui, da Josefa, eu não vou passar o sexo. Mas eu posso ficar sem passar o sexo. Por quê? Porque eu falei pra ele que o sexo não é obrigatório. Vamos ver se realmente foi? Para fins de estudo, eu posso vir aqui, select, asterisco from usuários. Mas não devo fazer isso e não vou fazer isso no meu trabalho, não é isso? Isso aí. Mas para estudar podemos. Então, bora. Então, vamos lá. Eu quero ser o quê? O João, o Antônio, a Vitória e a Josefa. E eu não informei o sexo da Josefa aqui, ó, nu. Tá bom? A Josefa está aqui sem o sexo dela informado. Pode, porque na regra de negócio eu falei que o sexo ele pode ser nu. Eu posso ficar sem passar. A terceira forma, gente, preste atenção. Essa regrinha aqui, esse insert, ele só funciona no MySQL. Se eu for fazer isso amanhã eu vou estar programando em SQL. Vamos dar um exemplo. Esse comando vai funcionar no SQL? Não. Somente MySQL. A não ser que a tela esteja funcionando, né? Não sei como é que tá hoje, né? Então, vamos lá. Primeiro eu vou ter que ir lá na documentação e ver como é que se ele permite inserir mais de um, entendeu? No MySQL, então a gente já sabe. Funciona essa terceira forma. No SQL, sabemos que isso aqui funciona. Então, omitindo as colunas ou colocando as colunas, funciona. Tá. Como é que é essa terceira aqui? Eu vou colocar lá. Insert, é a mesma coisa. Insira dentro da tabela usuários os valores. A chave primária fica a responsabilidade sua, banco. O nome eu vou passar, que é o nome do usuário, Marcos. O e-mail eu vou passar também, que é marcos@gmail.com. O sexo eu vou passar. E o sexo é M. E a data de criação fica aí, ó, responsabilidade sua, banco. Não preciso me responsabilizar por isso. Ah, mas eu tenho mais gente para poder colocar, então vamos lá. Coloquei o que? Vírgula, porque parou por aqui. Não, eu tenho mais gente, eu quero colocar mais gente. Então vamos lá. Agora eu quero colocar a Vanessa. Vou inserir a Vanessa. Vou colocar o e-mail da Vanessa aqui, vanessa@uo.com. O sexo dela. E a responsabilidade do banco colocar a data e a hora. Vou colocar mais informação? Não, tá bom, chega por aqui. Vamos lá. Vamos lá passar isso aqui, né? Que eu já tinha feito aqui. Inseriu. Vamos lá. Que nós fizemos aqui junto. Select. Para fins acadêmicos ou para aprender. Podemos usar. O que isso aqui faz? Projete para mim todas as informações da tabela usuário. Pronto, aqui está.
Qual que devo usar? O qual que você quiser, gente. Eu gosto muito de usar o omitindo coluna ou a segunda forma, que é colocando as colunas. Então, são as que eu mais uso. Então, basicamente, vocês vão ver sempre eu aqui fazendo ou essa, omitindo as colunas, ou colocando as colunas. Essa daqui vai ser muito difícil. Provavelmente vocês nem vão ver. Então, essas são as duas que eu mais uso, ok? Então, bora lá. Eu espero que vocês tenham aprendido, né, como inserir. Espero que eu tenha passado de um jeito claro, simples e fácil, né? É só você colocar na cabeça, né? Eu tento passar como é que eu coloco, gente. Como é que eu coloquei na minha cabeça para aprender. Inserte, insira, into, dentro de qual tabela? A tabela que eu quero, usuários. Quais são os valores? Values, abre e fecha parênteses, e dentro dela eu vou colocar as informações conforme foi estruturado na minha tabela. Ok? Então, obrigada a todos e até mais.